Eu em um tempo dia, demorava pra gastar esses em 600 um reais? dia, 4 horas de relógio não tinha mais nada. Benefício? Sim, Você recebeu o benefício num dia, com 4 horas já gastava sim, tudo. porque a droga, principalmente o crack, ela enquanto mais tu fuma, mais tu quer. Né? Aí tu vai comprar 100, aí tu vai comprar mais 200, aí tu não quer ficar fumando na rua, tu vai pagar um quarto, um lugar pra te ficar, né? E assim vai. No Distrito Federal, a gente tem um número de aproximadamente 3.500 pessoas em situação de rua. A maioria dessas pessoas são homens, mas também tem mulheres, famílias, crianças que precisam muito de serviços sociais, apoio, ajuda. A gente tem aproximadamente 17 centros de ajuda que recebem, eles podem dormir, comer, tomar banho, mas ainda é muito pouco perto do tamanho do número dessa população. A maioria dessas pessoas começam com essa situação por conta de conflitos familiares, problemas com substâncias químicas ou problemas psicológicos. E aqui no Distrito Federal, mais de 60% vieram de outros estados. A gente depende muito dos voluntários, né? Das pessoas que de bom coração, sabe? Que olha pra gente, se compadece, coloca no nosso lugar e nos ajuda. Na situação de rua a gente fica no tempo. Você imagina a pessoa que fica no sol, fica na chuva, né? Fica na noite, a madrugada gelada. Então assim, você que tem casa, você não tem esse problema. Você tem casa para voltar. Hoje eu estou aqui com o Delenilson. Ele vai ser o nosso guia para mostrar um pouco mais como que é essa situação. Ele está em uma fase de quase sair da situação de rua, né? Já conseguiu emprego, já está sendo ajudado pelas políticas sociais e vai explicar um pouco como funciona tudo isso. Bom, nosso dia a dia a gente tem um hotel social aqui no Taguatinga-Sul, né? Então a gente vai para lá no período da tarde, a gente passa uma pernoite lá, lá eles dão a nossa janta. Pela manhã a gente acorda às 6 horas da manhã e a gente vem para cá para um restaurante comunitário e aqui a gente toma um outro café mais reforçado, às 11 horas a gente almoça e a gente deita pelas calçadas, geralmente por aqui mesmo perto do restaurante, outros vão para outros lugares, né? Alguns que estão na rua também trabalham, né? Então alguns vão para o seu trabalho. Passa por aqui, né? Olá! Eu vou querer um, por favor. Uhum. É 50 centavos? Obrigada. Aí o teu tu tem que coisar lá nesse negócio aqui, ó. Pode passar Só por os mim. que Só que tem um QR Code. QR Code não, uma caixinha lá. Ah, tá bom. Eu nem me arrumei, você tá aí. Estamos aqui, entendeu? O restaurante não tá mais. Obrigada. É brava? É brava? É brava? E a comida de hoje estava boa ou ruim? mais ou menos. Quais que são suas preferidas aqui? Geralmente é quando tem frango. Eu gosto de frango. Aí hoje é arroz com carne, mas não tá muito legal não. Na rua a gente acaba se acostumando, né? E aqui em Brasília, devido ter assim, muitos benefícios, então isso faz com que a gente queira ficar mais na rua, entendeu? Porque a gente acha que tipo, na rua a gente tem mais liberdade do que dentro de casa com a família, né? Geralmente para as pessoas que têm conflito com a família, que era no meu caso, né? Eu não me dava bem com o meu padrasto, então eu preferia estar na rua do que estar dentro de casa. Todos os dias a gente passa um tipo de emoção, né?
tanto ruim quanto boa, mais ruim do que boa, né? Principalmente por causa da sociedade, que muitos não aceitam, não gostam da gente, olha com o olho torto, olha de lado, olha com nojo, como se a gente fosse um bicho, né? Então, tem outras situações durante as madrugadas, as brigas, né? Que às vezes leva à morte. Eu digo assim, que a vida na rua não é fácil e não é legal. É muito dolorido, que as pessoas criticam. Por causa de um, todos pagam, eles dizem isso, né? Mas só que nem todo mundo que está na rua é bandido, é drogado. Nem todo mundo que está na rua, cada pessoa que está na rua teve um motivo. Pode ser um motivo familiar ou de outros tipos, mas eu vejo assim, que todo mundo é ser humano. Então, é muito difícil, né? Porque às vezes as pessoas não olham pra gente como se a gente fosse um bicho, fosse algo de outro planeta, né? E isso cria mais revolta. Isso faz com que a gente fique assim mais indignado, fique com mais raiva, né? Que a gente vê assim algumas pessoas, não são todos, né? E por isso que eu digo, não é uma vida fácil na rua, né? Passar frio, ter que dormir em frente de loja, e às vezes na madrugada chega alguém, mexe, ou então a gente está deitado em alguma puxadinha, vem segurança, manda a gente sair, e é desse jeito. Na rua, como eu falei, a gente não tem aquele apoio psicológico, né? Então, tipo, eu fazia isso aqui porque eu me sentia só, eu não tinha apoio de ninguém para chegar e conversar. Então, no momento da tristeza, no momento de raiva, eu ia e me mutilava. São bem poucos que têm assim o apoio ainda da família, que a família vem buscar, né? Mas a maioria não tem apoio de ninguém. Nem da família, nem da sociedade. O governo que ainda ajuda com hotéis sociais, né, albergues, restaurantes popular, é esse apoio assim que tem de doações, né, que tem também pessoas que vêm, pessoas de igreja, pessoas de outras religiões, que vêm e ajudam durante a noite, principalmente agora que está período do frio, né? Então as pessoas vêm, dão agasalho. Meu nome é Robério. Uma situação assim que hoje em dia eu encontro é uma situação assim muito delicada, né? Todas as pessoas que queriam estão passando essa situação que a gente está passando hoje, né? Que é a situação de rua. Porque às vezes não é porque a gente quer, porque às vezes é consequências da vida, consequências das escolhas nossas mesmas que a gente fazemos. Às vezes até família, né? Assim, a situação de rua, assim, hoje em dia, assim, para mim, que se fosse para me parar para pensar, todas as pessoas param para pensar, eu acho que a nossa capital que a gente vive hoje em dia, eu acho que não era para ser desse jeito, era para ser mais assim, com uma estrutura melhor. Por quê? Porque muitas pessoas estão em situação de ruas, são milhares de pessoas que estão em situação de rua, saem de fora, vêm para cá, ganha auxílio isso, ganha Bolsa Família, ganha vulnerabilidade, ganha déficit social, ganha Vale Gás, né? Todas essas coisas, né? Então, se o governo parasse para pensar mais um pouquinho, para tirar essas pessoas da rua, para mim o certo era fazer assim: um mês dava o dinheiro e um mês tinha que pagar o aluguel. Para quê? Ou um mês pagava o dinheiro e um mês pagava um curso obrigatório para a pessoa fazer. A pessoa fazendo esse curso obrigatório, ele ia estar entrando no mercado de trabalho mais rápido, ia desenvolver a mente mais rápido, ia sair das ruas mais rápido, ia começar a ter a nova vida dele que ele tem. Se o governo começasse a parar para pensar a partir de hoje, começassem a ajudar as pessoas com mais cautela, porque o dinheiro traz problema para a vida deles, porque vai para o uso das drogas, vai para o uso da cachaça, vai tudo. Porque você chega bem aqui perto de mim, tenho esse problema com drogas, com álcool. Você chega e me dá R$ 10. Logo a minha mente vai o quê? Vai logo fazer com que eu vá atrás do álcool, da droga. Isso direto, né? Sim, aí esse ali só é a porta de entrada, né? Porque E depois os daqueles outros dias, 10... como que eles fazem para sustentar o vício? Tem gente que... Eu, no meu caso, já fui pra rua catar latinha, fazer reciclagem, já fui ficar pedindo, né? Que a gente fala manguear, né? E daí vai conseguindo R$ 2 ali, R$ 4, 5, 10, às vezes tem gente que dá até R$ 100. Já teve pessoas que me compraram marmita e
E eu ia lá e trocava. Troca na boca ou vem? Não, troca por dinheiro. A pessoa vai lá e compra. Alimento, já fiz isso. Aqui a gente chega bem cedo, né? A entrada é 6h30. Primeiro começa a entrar as mulheres, depois DPC, família e depois os homens, né? Atende mais acho que mais de 300 pessoas, né? Eu passei 17 anos morando na rua. É uma vida que, hoje em dia, não peço para o pior inimigo meu, né? Que eu nunca tive intenção de ir para o mundo. Por causa que eu já vi tantas coisas em São Paulo, morador de rua, e eu criticava, e falava assim, "Então, como é que uma pessoa daquela pode passar uma situação dessa? Por isso que ninguém não pode dizer que dessa água eu não beberei. Então, eu cheguei ao ponto, quando eu perdi minha família, perdi minha filha, eu comecei a beber, comecei a usar droga. Foi um buraco, fundo de poço. E eu tô aqui com a Bruna Castro. Ela é uma das pessoas que vai até as pessoas em situação de rua voluntariamente ajudar, como civil mesmo, participa de ações. Bruna, há quanto tempo você ajuda essas pessoas e qual que é assim a maior dificuldade que você vê? Bom, a gente tem acesso a essas pessoas no trabalho voluntário há pouco mais de 10 anos. E, de modo geral, a gente sempre se depara com pessoas que se tornaram vítimas de um vício ou de uma decepção em casa, ou algo aconteceu na vida dela que ela não soube lidar e e nisso foi se entregando aos vícios, até que chega ao ponto de estar em situação de rua. Mas é quase que unânime também quando a gente conversa, quando a gente ouve, é o desejo de sair da condição em que está. Eu imagino que vocês têm muitos outros compromissos. O que que move vocês a parar a vida de vocês para ir ajudar uma pessoa em situação de rua? A gente ama quem a gente nem conhece. A gente torce por quem a gente nunca viu. Mas eu creio que isso é algo divino mesmo. A gente não consegue olhar só para as nossas necessidades, para a nossa vida, para os nossos compromissos. A gente sente a dor do outro. Sem um carinho, sem um apoio, nós não saímos da rua também, não. Isso é o que eu falo. Tem que ter amor, carinho, prosperidade para o nosso amigo. Não tenha vergonha de conversar com ele, não. Seja um amigo. Não é só amigo de copo, não. É um amigo para tirar ele dali. A grande maioria das pessoas, quando chega na rua, ela já é atropelada, né? Assim, desde a vida dela, desde de seus parentes, né, anteriores, sua família, por questões sociais, assim, questões históricas, sociais, econômicas, né? Já de falta de acesso a direitos. Então, a maioria não tem acesso, já não tinha acesso à saúde, acesso à educação, né? Você imagina que em torno de 55%, 50 e poucos, mais de 50% não tem ensino fundamental, né? Em torno de 20, 30% tem ensino médio, 11% não foi alfabetizada, né? Pensando num quadro geral da população em situação de rua. A maior parte da população em situação de rua, né, 70% da população em situação de rua, ela é composta por pessoas negras. 84% formada por homens, né? Então, o Brasil não declara o apartheid, né? Mas ele vive, né, essa segregação racial, né, e espacial também das pessoas. Historicamente, voltando à perspectiva histórica, né, nós temos que, no início no período se elaborando e construindo esse movimento para a abolição da escravatura, o Brasil sendo o último país da América Latina a abolir a escravidão, ele é um país que ele começa a criar leis. Em leis que proibiam as pessoas negras e seus descendentes já libertos, por exemplo, pessoas que estavam libertas, de adquirir casa, de comprar terreno, de frequentar a escola, de ficar parado na rua, né, que é a
famosa lei da vadiagem, isso vai impactar toda a estrutura, né, de organização do Estado, né? Então, o que nós temos no Brasil, assim, mesmo que isso pareça ser uma escolha individual, é uma escolha coletiva pela construção sócio-histórica do Brasil, né? O Brasil ele construiu essa desigualdade ao longo dos anos e do tempo, assim. O que você, assim, prevê para o seu futuro? Hoje em dia eu já prevejo coisas boas, né? Antes eu imaginava, via coisas que não iam dar certo. Boa tarde. Pelo fato de estar na rua, pelo fato que eu não tinha apoio, e agora que essa situação já mudou, agora que eu tenho apoio, então a minha vontade é de sair, né? E voltar a trabalhar no que eu fui formado, no que eu gosto, né? E seguir em frente, né? Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal disse que reconhece que o fenômeno da população em situação de rua é complexo, multifatorial e de caráter nacional, não sendo uma realidade exclusiva do DF. Segundo a pasta, as políticas no Distrito Federal vão além da oferta de benefícios imediatos e buscam atuar também na superação da situação de rua, promovendo autonomia e reinserção social.